Questão 51. Questão 51. João, prestador de serviço, trabalha como MEI, na forma da Lei Complementar 123, o Simples Nacional. Nessa qualidade, com o propósito de recolher menos tributo, ele informou à Receita Federal do Brasil ter recebido no exercício de 2016 a receita bruta de 50 mil, mas a Receita constatou que sua receita bruta real, nesse exercício, havia sido de 120 mil. Ante a existência de provas suficientes desses fatos, a conduta de João foi tipificada como dolosa. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Com base na Lei 8.137 de 90, que dispõe sobre crimes contra a ordem tributária, a conduta de João poderá ser tipificada como crime contra a ordem tributária, somente após o lançamento definitivo do tributo em exame. Então, o que ele fez? Ele declarou um valor menor, né? Está errado. Sabe-se que a falsa declaração de dados de interesse tributário é crime formal cuja tipificação independe do lançamento tributário. Nesse caso, somente se João tivesse retificado as informações antes do início da diligência fiscal, o crime seria afastado. Parece correto. Eventual exclusão de João do Simples Nacional somente produziria efeitos tributários no exercício seguinte, ou seja, em 2017. Não tendo havido redução do tributo devido, não se pode falar em crime contra a ordem tributária. Errado, né? Sabe-se que o MEI, enquadrado no Simples Nacional, paga o seu tributo em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês. Por isso, se João tivesse efetuado a retificação das informações após o lançamento definitivo do tributo, não haveria crime tributário. Me parece incorreta. Vamos de letra B. Vamos dar uma olhada aqui no gabarito. Estamos na questão 51. Questão 51. Marcamos a letra B de bola. E tá errado. Tá errado, hein? A B tá errada e a A tá certa. Letra A tá certa. Então vamos lá. Já vamos marcar, né? A conduta de João poderá ser tipificada como crime contra a ordem tributária somente após o lançamento definitivo do tributo em exame. Vamos verificar aqui, né? Então a letra A está correta. Letra A está correta com base no inciso 1, artigo 1º da Lei 8.137 de 90. Lei 8.137 de 90. Vamos verificar aqui, né? Então aqui, inciso 1, artigo 1º da Lei 8.137, né? Vamos verificar aqui. A gente tem que ter em mente. Então vamos verificar aqui. Essa lei, né? Vamos colocar 8.137 de 90. 8.137 de 90. Vamos colocar aqui, artigo 1º. Artigo 1º, né? Vamos verificar aqui. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas, vide Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000. E, omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.
Então tá aí, ó. Omitir informações ou prestar declaração falsa. É o caso da questão, né? Artigo 1º. No final das contas, o que esse artigo quer dizer é que trata-se de um crime material. Crime material. Crime material que depende do resultado naturalístico. O resultado naturalístico. É isso, né? Necessita do resultado naturalístico. O crime material, resultado naturalístico. Por isso, depende do lançamento definitivo, né? Por isso depende do lançamento definitivo. Vou deixar aqui, ó. Lançamento definitivo após o resultado naturalístico de um crime material, de crime material previsto no artigo 1º da Lei 8.137. E ainda tem como base aqui a súmula vinculante. Súmula vinculante. Qual o número da súmula? Súmula vinculante número 24, né? Vamos colocar aqui, ó. Opa. Mais súmula vinculante 24. Vamos colocar aqui pra gente ler também, né? Vamos verificar aqui, ó. Súmula 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos de 1 a 4, na Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Repetindo, não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos de 1 a 4, da Lei 8.137. 137, antes do lançamento definitivo. Antes do lançamento definitivo. Vamos voltar lá na lei, né? Pra gente verificar. Então vamos lá. Art. 1 grau constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas, vide Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000. E, omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Segunda, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Terceira, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Quarta, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. V. Negar ou deixar de fornecer. Então ficou claro aí, né? Inciso do 1 ao 4, né? Então vamos voltar lá na questão. Inciso 1 a 4. Inciso de 1 a 4. Perfeito, já achamos aí, né? Por que ela está correta. Vamos lá para a letra B. Letra B. Sabe-se que a falsa declaração de dados de interesse tributário. Então vamos verificar aqui. Essa questão está errada, né? Ela está errada também com base no artigo. Ela está errada com base. Tá errada com base no artigo 2º. Artigo 2º. Vou verificar aqui. Inciso 1º. Inciso 1 do artigo 2º
da Lei 8.137 de 90. Vamos lá, vamos voltar lá, né, para verificar. Artigo 2º. Artigo 2º diz assim: Crime da mesma natureza. Art. 2 graus constitui crime da mesma natureza, vide Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000. E, fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo. Estou verificando aqui. Vamos voltar na questão. Sabe-se que a falsa declaração de idade de interesse tributário é crime formal. Errado, né? Então, na verdade, é um crime formal. Vamos ver aqui. Vamos voltar lá. Sabe-se que a falsa declaração de dados de interesse tributário é um crime formal. Não é formal mesmo. Eu achei que estava no artigo 1º. Então, é formal. Aí ele fala que independe do lançamento tributário. Aí, cuja tipificação independe do lançamento tributário. Aí ele fala, nesse caso, somente se João tivesse retificado as informações antes do início da diligência fiscal, o crime seria afastado. Ou seja, a consumação do crime se perfaz no dia da prática da fraude, ocasião em que começa a correr o lapso temporal, o lapso prescricional, né, do artigo 111, inciso 1 do Código Penal, estando configurado o delito, ainda que João tivesse retificado as infrações antes do início da diligência. Então o erro vem aqui, ó. Antes do início da diligência. Então, na verdade, não, né? É um crime formal. É um crime formal de consumação antecipada, né? Consumação formal ou consumação antecipada. Consumação antecipada. Consumação antecipada. Ainda que houvesse retificação, ainda que houvesse retificação, ainda que tivesse, ainda que houvesse retificação, o crime estaria consumado. Estaria consumado. Então é isso, né? Vamos voltar aqui. Então, ainda que ele retificasse, o crime ainda continuaria consumado. Consumação é um crime formal de consumação antecipada, previsto no artigo 2º, inciso 1 do artigo 2º da Lei 8.137. Perfeito. Vamos lá. Letra C agora. Letra C. Vamos verificar. Ela está errada, né? Está errada também. Está errada com base no parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Complementar, que é a do Simples, né? Simples Nacional. Lei Complementar 123 de 2006. Vamos verificar aqui, né? Colocar na tela. A eventual exclusão de João do Simples Nacional produzirá efeitos a partir do próprio mês em que correu o falso. Então,
Então, na verdade, os efeitos correm a partir do mês do fato. Vamos olhar aqui a lei, né? Vamos lá. Vamos verificar aqui. Olha lá, lei complementar. Lei complementar 123, né? Vamos lá, artigo 29. Artigo 29. Do artigo 29. Artigo 29. Diz assim. Aqui, artigo. Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando e, verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória. Segunda, for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública. Terceira, for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade. Quarta, a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas. V. Tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta lei complementar. Sexta, a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. Sétima, comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Oitava, houver falta de escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Nona, for constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas supera em 20%, o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. X, for constatado que durante o ano calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. 11, houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art. 26. 12. Omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço. Primeiro, nas hipóteses previstas nos incisos 2 a 12 do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta lei complementar pelos próximos 3 anos calendários seguintes. Segundo, Então aqui fica claro ó, que nos incisos no inciso 2 a 12 do caput desse artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês. Produzirá do próprio mês, né? Então vamos só verificando aqui, ó. Vamos voltar na questão primeiro. Então, eventual exclusão do Simples Nacional somente produzirá efeitos no exercício seguinte. Errado, né? Então o erro aí tá aí, né? Que não é no exercício seguinte. E a gente volta na questão. Beleza. Aqui, ó. É isso mesmo, né? Então, na verdade, produzirá efeitos a partir do momento que ocorreu, do mês que ocorreu o fato, né? É isso, né? Então, marcamos aí mais uma incorreta. Vamos lá para a letra D, para finalizar. Letra D. A letra D também está errada, né? Ela está errada. Sabe-se que o MEI, enquadrado no Simples Nacional, paga o seu tributo em valor fixos mensais.
Aí ele vem e fala, independentemente da receita bruta ferida, tá? Aí ele vem e fala, por isso, se João tivesse efetuado a retificação das informações após o lançamento definitivo do tributo, não haveria crime. Errado, né? Como é o crime? Aqui tá errado. É a mesma explicação da letra B, né? Tá errado. Como é um crime material, ou seja, necessita da redução da supressão do tributo para obter a consumação, logo a retificação do informe depois do lançamento definitivo não inibe a ocorrência do crime tributário, porquanto já se operou a consumação, né? Então é exatamente a mesma explicação da letra B. Ainda que houvesse retificação, o crime estaria consumado. Então é isso, né? Então fechamos aqui. Questão 51 tem como resposta correta a letra A.